Boa tarde para vocês, tudo bem com vocês? Tô com meu café aqui quentinho, Café Econovas. Faço propaganda pro meu amigo, porque eu gosto dele e eu quero. Olha só, gente, o que tem aqui, ó. Sabe quem é que fez esse bolo? O Henrique. Bolo de milho. Para quem não me conhece, meu nome é Deise Mouta. Eu sou uma pessoa criada à imagem e semelhança do Criador, assim como você também é. Estamos em mais um Café e Palavra. Seja bem-vindo ao meu canal. Quem é que disse que gosta de bolo de milho? Deixa eu ver. Quem falou? A Raquel. Eu também gosto muito, ficou muito bom. Eu aproveitei a polpa de uma papa de milho que eu fiz, né? Guardei no freezer e aí nós aproveitamos. Ficou muito bom. Bastante fibra. Então tá, hoje o assunto é pesado, viu? Vou logo avisando. O assunto é pesado. Sabe do que eu vou falar? Eu vou falar sobre o perdão. Você já pediu perdão hoje? Você já pediu perdão essa semana? Você já pediu perdão? Ok, então, nós vamos ler Mateus 18, 21, 27. E eu vou ler aqui com vocês. Mateus 18, de 21 a 27. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado e a sua esposa e seus filhos, e que fossem vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Hoje vamos falar só sobre o rei, ou o patrão, que perdoou a dívida do empregado. A quantia que esse servo devia ao rei era grande. Não sei o que ele fez com todo aquele dinheiro, mas o rei estava pedindo de volta. O desespero deve ter sido enorme dentro de toda a sua casa. Como entregar um valor que não se tem? O que falar ao rei? Como sair dessa? Então, ele se ajoelhou e implorou ao rei por misericórdia e paciência. Ele falou que iria pagar o que ele estava devendo, só não sabia como. O rei então olhou para o desespero daquele servo e, ao invés de dar a sentença que ele merecia, teve compaixão. Então, perdoando toda a sua dívida, mandou o servo para casa. Estava tudo bem. O servo não devia mais um tostão. Finalmente estava verdadeiramente livre. Foi isso que Jesus fez com a nossa sentença. Ele nos perdoou, mesmo quando não merecíamos. O valor a ser pago era muito alto, e com a nossa natureza pecaminosa seria impossível pagar. Então ele veio até nós e não apenas isentou a nossa dívida, como pagou por ela. Jesus se entregou no nosso lugar e através da cruz fomos perdoados e justificados. O rei teve misericórdia do servo, assim como Jesus teve misericórdia de nós. E as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, assim fala a palavra de Deus. Então ele continua tendo misericórdia de nossas vidas. Quem não é pecador? Quem não erra? Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Mas a gente deve sempre nos arrepender, nos humilharmos diante de Deus, pedindo perdão a Ele. Então, hoje, a história é entre o rei e o servo. O servo foi perdoado. Lá em 1 João 1,9 está dizendo assim, olha:
Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Temos pecado. Precisamos do perdão de Deus. E também lá em Colossenses, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, Colossenses 1, 13 e 14 está escrito assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Jesus se compara a esse rei em misericórdia, ele se compara em bondade. Esse rei se mostrou empático, né? Foi o assunto de ontem, um assunto muito difícil. É difícil mostrar empatia quando você não conhece o que a outra pessoa está passando. É um desafio, foi essa pergunta que eu fiz ontem. Empatia é um desafio para você? Porque é muito mais difícil ser empático. Esse rei, ele perdoou, ele olhou, viu, teve misericórdia, né, desse empregado e o perdoou. Assim Jesus faz com a gente, né? Se confessarmos os nossos pecados, se nós nos arrependermos, porque tem isso também, né? É preciso se arrepender e confessar. E lá em Salmo 32, 1, diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Deus nos cativa com esse amor dele, incondicional, esse amor que perdoa, porque Ele tira um peso das nossas costas. É tão ruim quando a gente comete um erro e não é perdoado. Não é pesado? Eu estou me colocando agora na posição do servo, que tem uma dívida grande com o rei, com o chefe, com o patrão, seja como for, com alguém superior. E aí você comete um erro, você não tem como pagar aquele erro, você se humilha, você chora, se ajoelha, pede perdão e tudo mais, vou pagar, e a pessoa te perdoa. Isso é tão bom, isso é tão cativante, porque essa pessoa acaba te ganhando, né? Que coisa boa quando a gente é perdoado. E aí tem outra parte, tem a parte de que você vai liberar perdão. Mas isso vai ser um outro capítulo, para uma outra vez. Quando você libera perdão. Pausa para o café, vamos lá, gente? Deixa eu ver mais quem tá aqui. Helenice. Oi, Helenice, minha prima linda. Miriam Leal, seja bem-vinda. Realmente, esse bolo tá bem gostoso, Miriam. Henrique que fez. Acenar para vocês. Miriam de Oliveira, Isabela. Ok. Então, pessoal, vocês concordam comigo de que você receber perdão é algo assim maravilhoso quando você é perdoado? É algo que tira o peso das tuas costas? Boa tarde, Tabata. Seja bem-vinda. Vocês concordam comigo? O Senhor todos os dias renova as misericórdias dele. E é a causa de não sermos consumidos. Muitas vezes a gente não põe para fora, mas erramos nos nossos pensamentos, alimentamos pensamentos que nos fazem mal, que fazem mal ao outro. E aí, precisa reconhecer que fez, pedir perdão. Senhor, me perdoa, me ajuda. Me ajuda, verdade, né, Miriam? Me ajuda a caminhar de forma diferente amanhã. E aí, de manhã, você pode ter certeza. Concorda, né, irmã? É isso aí. É muito bom ser perdoado, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. Sabe para quê? Para quando chegar a nossa vez de liberar perdão. Ainda não vou falar sobre isso. Eu falei que o assunto hoje era pesado, né? É bem pesado, porque você reconhecer, às vezes o orgulho não deixa. Às vezes você não admite que tem feito, que tem passado, que tem
cometido coisas que não são do agrado de Deus, que não estão na sua palavra, coisas que ele diz que não é para fazer por causa da gente, e por causa da nossa comunhão com ele, porque Deus é santo. Então Jesus é que entra aí, morreu naquela cruz para nos libertar dessa algema. Agora a gente pode viver uma vida sempre controlada pelo Espírito Santo. A gente deve permitir que o Espírito Santo nos mostre aí, para de fazer isso. Não é por aí. E aí você cai em si, se arrepende, pede perdão e não faz mais. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então o Espírito Santo controle nossas vidas, nos ajude a andar de forma que agrade ao Senhor, porque o Senhor já nos perdoou. Aí na cena dos próximos capítulos, a gente vai ver o empregado, como é que ele age depois que ele é absolvido, como é que ele age com o outro. Quando ele se torna o poderoso, aquele que libera perdão, né? Porque o poder está ali. Você liberar ou não, você absolver ou não, você perdoar ou não. Certo, gente? Então esse foi mais um Café e Palavra, baseado no perdão. E eu vou repetir a pergunta. Perdão. Já pediu perdão? Já pediu perdão para Deus? Já pediu perdão para alguém? É uma pergunta que fica, tá bom? Para você pensar. Muito obrigada por ter ficado até agora. Muito obrigada pela vida de vocês. E eu vou orar antes de terminar. Gostaria que vocês também orassem por mim, sempre, tá? Então, um ora pelo outro, porque não tem ninguém mais poderoso, não. Todos nós precisamos um dos outros em oração, em conselho, em união, em unidade, que a gente já falou sobre unidade também. E assim eu vou orar. Deus, obrigada por essa tarde, obrigada por esse dia e por essa palavra tão poderosa. Obrigada porque isso nos faz lembrar de que o Senhor já liberou perdão para cada um de nós através de seu Filho Jesus Cristo, que pagou o preço. Ele pagou a dívida. E por isso somos absolvidos e nós somos gratos eternamente. Novamente podemos ter contato contigo direto por causa de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Porque todas as coisas foram feitas para Ele, e por intermédio dEle. Tudo foi para Ele, tudo fala dEle. E nós vivemos, Senhor, para o louvor da glória dEle. Te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a caminhar todos os dias, que o Seu Santo Espírito possa nos orientar em tudo o que precisamos fazer. Precisamos do Seu Santo Espírito, Senhor. Precisamos da Tua sabedoria. E é isso que nós te pedimos. Eu te peço que abençoe cada pessoa que está aqui. Abençoe suas casas, seus filhos, a sua família, Senhor Deus. Se tiver alguém doente, que o Senhor possa, Senhor, curar com as tuas mãos, com o teu poder, abençoar a sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, pessoal, vou terminar, hein? Tenha uma boa tarde, um bom início de noite, final de sexta-feira. Deixa mensagens para mim. Aliás, eu não vou deixar gravado esse vídeo não, no Facebook, tá? Ele vai ser, eu vou colocar ele lá no YouTube, certo? Então, um abraço para vocês. Vou terminar.